Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um seminário da nossa sequência de seminários do Programa de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores, o PRODEFOR, as empresas que estão em desenvolvimento com o SGQF 2015. Estamos no nosso seminário de número 6, já passamos por 5 seminários, fazendo a leitura e interpretação de todos os requisitos do SGQF, baseado na norma ISO 9001, e hoje vamos fazer a interpretação de 4 requisitos para complementar o capítulo 8, a seção que fala de operação, ou seja, o conjunto de requisitos que se refere à realização do produto ou à prestação do serviço das empresas. Então, no seminário passado, que também foi fornecido por meio de vídeo, a gente fez a leitura dos primeiros tópicos do capítulo 8. Falamos lá do item 8.1, que falava de planejamento da realização do produto. Falamos do item 8.2, que se referia a requisitos relacionados a produtos e serviços. E falamos do item 8.3, que tem a ver com projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. E na sequência, temos 4 subrequisitos para terminar a seção 8, o seminário 6. E aí, na nossa sequência do seminário de desenvolvimento, vai ficar faltando apenas mais um, que são as sessões 9 e 10 do SGQF. Completando o SGQF, a 11 e a 12, no seminário de número 3, nós já interpretamos. Então, hoje nós vamos falar de aquisição, compras, provedores de produtos e serviços, ou seja, o controle que deve ser aplicado pelas empresas de vocês aos fornecedores de vocês. A norma chama o item de controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Qual o controle que deve ser aplicado aos fornecedores, de modo que eles entreguem o produto para vocês, de modo que eles forneçam insumos, forneçam materiais, prestem o serviço contratado por vocês e que não impactem a qualidade da entrega do produto e serviço de vocês para o cliente de vocês. Certo? Então, o item de controle de provedores externos, esse é o termo que a norma usa, ela chama os clássicos fornecedores de provedores externos, para a gente é um sinônimo. Qual o controle que devemos aplicar no que eles estão fornecendo e na sua atuação, ou seja, na sua entrega, na sua prestação de serviço, para que as nossas empresas, garantam o fornecimento adequado, a entrega em conformidade ao nosso cliente. Depois, o item 8.5 vai falar de produção e prestação de serviço, produção e provisão de serviço. Aí são os controles específicos para o processo fim da empresa, para o processo operacional da empresa, os controles que você aplica especificamente no seu processo de prestação de serviço. Tem alguns requisitos que a norma coloca especificamente que devem ser observados pelas nossas empresas para poder prestar o serviço, realizar a nossa produção ou a nossa operação, a nossa entrega de serviço. O item 8.6 vai falar dos critérios para liberação do serviço, como que eu posso garantir a conformidade daquilo que eu estou entregando, e para isso eu tenho que ter alguma atividade, algum critério que marque a liberação final, ou seja, o produto só pode sair, o serviço só pode ser liberado e entregue para o cliente se efetivamente passar por algumas atividades de inspeção, conferências prévias, para que eu tenha garantia de que aquilo que eu estou entregando está em conformidade. Ou seja, os critérios que vocês vão adotar para poder liberar o produto ou serviço, aquele evento que vai ser decisivo. Ou seja, confere, está conforme ou não, entrega se estiver conforme. Se não estiver conforme, nós vamos aplicar aqui o item 8.7. Se tiver algum problema detectado, vai ser aplicado o item 8.7, que é o último da nossa relação de hoje. Controle de saídas, controle de produtos e serviços não conformes. Ou seja, deu algum problema no produto ou serviço, teve alguma não conformidade identificada pelas atividades de liberação, durante a produção e provisão de serviço, na inspeção final, na conferência final, ou detectado pelo próprio cliente, por meio de uma manifestação de uma reclamação, então vai se aplicar o item, os controles relacionados ao tratamento daquela não conformidade. Como que eu tenho que corrigir, né? Se tem que devolver, se tem que entregar de novo, se tem que refazer alguma etapa para garantir que a entrega efetivamente está conforme para o cliente final. Então,
Esse é o escopo do nosso seminário de número 6, controle de processos, produtos e serviços adquiridos externamente ou providos externamente, controle de fornecedores e de aquisições, a produção e provisão do serviço, critérios para realizar a operação, o processo fim da empresa, seja você uma empresa de produção ou seja você uma empresa de prestação de serviço, atividades para liberação de produtos e serviços, que tem a ver com inspeção, a conferência final, parcial final que eu faço antes de atestar a conformidade do produto para o cliente e aí sim liberar, e se tiver alguma não conformidade no produto ou serviço, ele ser executado uma atividade de controle para que você corrija, detecte adequadamente, identifique e acerte, trate aquela não conformidade antes da entrega para o cliente. Nosso seminário de número 6 tem esse escopo com esses 4 subitens da norma. Com isso, a gente completa o capítulo 8. Ao final do item 8.7, a gente finaliza a seção 8 de operação, que tem os requisitos relacionados aos processos do escopo do sistema da qualidade de vocês. Vamos começar então pelo primeiro tópico, que é o item 8.4, que vai falar dos provedores externos. Então esse termo é um termo que a norma, na sua versão 2015, que é a nossa versão, é o SGQF 2015, que é rebatido lá da ISO 9001-2015. Então essa norma em versões anteriores, ela tratava esse item e usava o termo que a gente conhece, ou seja, os nossos prestadores de serviços, os provedores externos que ela coloca aqui hoje, a gente costuma chamar nas nossas empresas de fornecedores. Eu tenho fornecedor que fornece serviço, fornece manutenção, eu tenho um fornecedor que eu compro material, eu tenho um fornecedor que eu compro EPI, eu compro insumo, eu compro matéria-prima que eu vou usar no meu processo para poder incorporar o meu produto e entregar para o cliente. Ou o prestador de serviço, ele vai diretamente realizar uma etapa da minha produção, ou seja, uma etapa da minha realização de serviço, da minha operação, antes da entrega para o cliente. É uma etapa que eu terceirizei para um prestador de serviço. A gente tem algumas configurações, mas seja contratação de serviço, seja compra de material, qualquer coisa que seja adquirida de provedor externo, que é o termo que a norma usa, de modo que você precise disso para incorporar no seu produto ou serviço e realizar a entrega para o cliente, este provedor externo, esse fornecedor, que a norma chama de provedor externo, ele deve ser controlado por vocês. Aquilo que ele fornece deve passar por conferência, deve passar por inspeção e o fornecedor ser controlado de forma que vocês garantam que o que ele está fornecendo não vai impactar negativamente o seu processo, o seu produto, perante a entrega ao cliente. Como a norma é uma norma de sistema de gestão da qualidade e ela visa garantir a qualidade final do produto e serviço, aquela história, né, de entregar produtos e serviços que atendam aos requisitos. Aquilo que o meu fornecedor me entrega ou o serviço que ele me presta é fundamental porque se ele não entrega conforme, fatalmente a não conformidade repassa para mim e eu repasso ao cliente. Então não vou estar cumprindo a entrega de produto que atenda aos requisitos de produtos e serviços conforme a gestão da qualidade prevê. Então, dessa forma, esse item aqui ele vai especificar o que vocês devem fazer com o fornecedor, que tipo de controle, né, desde da hora que você seleciona o fornecedor, escolhe o fornecedor, o que eu tenho que conferir desse fornecedor, qual a competência que eu tenho que atestar, qual o know-how que eu tenho que conferir se ele tem ou não tem para fornecer. Tem alguns casos diferentes, eu posso ter um fornecedor exclusivo, eu posso ter um fornecedor de livre oferta, onde eu tenho várias opções de mercado para escolher. Em alguns casos é um fornecimento muito específico, em alguns casos envolve uma tecnologia específica que tem formas de controlar um pouco diferentes, ok? Então a norma ela vai especificar para a gente. No momento que eu escolho o fornecedor, a partir do momento que ele começa a fornecer, que controles que eu tenho que realizar, e o controle que eu tenho que fazer também para verificar se ele continua com a competência de fornecimento que eu preciso. Então é um monitoramento de fornecedores, de provedores externos, como a norma coloca aqui, que a gente tem que fazer continuamente quando o nosso sistema da qualidade está implementado e esse requisito está operando.
Olha, vamos ver o que a norma fala de forma geral, as palavras-chave, e vamos ver depois a nossa sequência. O exemplo de atendimento, como atender, o exemplo de atendimento, algumas situações de exemplo e os pontos de atenção que nós temos que ter e o que nós temos que fazer para poder implementar e colocar o item em prática na empresa. Bom, o que a norma coloca para nós? Ela fala que a organização tem que assegurar processos, produtos e serviços providos externamente. Eles têm que estar conforme com os requisitos. Aquela mesma história que se aplica a todo termo da norma, porque tem a ver com qualidade. Tudo, o ponto final de objetivo é o quê? Entregar conforme, é que o produto de vocês e o serviço que vocês entregam estejam conforme com os requisitos especificados do cliente, requisitos também regulamentares, estatutários e outros requisitos definidos pela própria empresa. O fornecedor entra nessa jogada. Por quê? Porque ele vai fornecer uma parte. Ele vai te entregar um material que você precisa para incorporar na sua prestação de serviço, na sua produção, e aquilo vai chegar no cliente. Ele vai fornecer um serviço, que esse serviço, o resultado dele, você vai precisar para realizar etapas seguintes e também o resultado desse serviço vai chegar na mão do cliente. Pode ser que esse provedor externo atenda direto o seu cliente. Pode ser que em seu nome ele execute uma etapa do seu processo, de sua responsabilidade, e ele tenha contato direto com o seu cliente. Da mesma forma, ele vai ter que garantir o atendimento conforme, porque a responsabilidade contratual é sua, é da sua empresa. É você que pactuou a entrega junto com o cliente e aquele fornecedor executa uma etapa para você. Então tem algumas configurações, vocês vão ter alguns tipos de fornecedores. Alguns vão pesar mais na jogada do que outros, a gente costuma chamar de fornecedores críticos. A norma ela não tem esse termo, fornecedores críticos, mas basicamente o texto aqui vai induzir que vocês se preocupem e estabeleçam critérios mais específicos para esse tipo de fornecedor. Você pode ter um insumo lá que é básico, né, alguma coisa que a empresa usa de uma utilidade básica, que não chega a ser incorporado no produto ou serviço e que não chega a afetar o cliente se tiver algum problema. Um material, por exemplo, de apoio que você não incorpora diretamente no seu serviço, na sua produção, não é um insumo crítico, não é a matéria-prima, não é um insumo crítico, não é um serviço primordial, uma parte de serviço que tem a ver com o seu processo principal antes da entrega para o cliente. Então, nesse caso, esse tipo de fornecedor, é lógico, você tem que cuidar para que ele te entregue conforme, para que você não leve prejuízo, para que efetivamente não tenha retrabalho, não tenha devolução, mas o que ele está entregando vai ter pouco impacto no que você faz e entrega para o cliente. Ao passo que outros fornecedores têm um nível de criticidade maior. São os fornecedores principais da empresa, que a entrega que eles fazem afeta direto aquilo que você está fazendo e aquilo que está estabelecido no seu escopo de produto e serviço que vai chegar no cliente. É com esses que a norma quer que você controle de forma mais específica. E ela vai falar aqui em 3 subitens como que tem que ser esse controle. A organização tem que determinar controles aplicados para os processos quando produtos e serviços de provedores externos forem destinados à incorporação do seu produto e serviço. Destinado à incorporação de produto e serviço da própria organização. Então, aquilo que nós falamos. Provedor entrega para você diretamente alguma coisa que você vai incorporar no seu produto e serviço. Esse é considerado crítico. Produtos e serviços forem providos diretamente para o cliente por um provedor. Então, o seu fornecedor, o seu prestador de serviço atende direto o seu cliente, entrega alguma coisa em seu nome direto por seu cliente. Esse também, nós vamos nos preocupar com ele, tem que ter um controle específico. Um processo ou parte de um processo provido por um provedor externo como um resultado de uma decisão da sua empresa, que é a terceirização. Tem uma etapa, né, do seu processo de negócio, daquelas caixinhas lá do mapa de processos, onde um provedor externo, um fornecedor, faz alguma parte para você. E você pode ter identificado lá como um processo terceirizado. Então, o fornecedor, o provedor que realiza aquela etapa do processo em seu nome, que você optou por uma decisão estratégica, por uma vantagem competitiva, esse também vai ter um cuidado especial, esse vai ser alvo do controle. Continuando, vocês, as empresas, a organização, ela tem que aplicar o critério para avaliação,
seleção, monitoramento, desempenho e a reavaliação do fornecedor. São 4 palavrinhas que a norma usa em termos de critérios e atividades de controle. Ela fala que a gente precisa avaliar o fornecedor, selecionar o fornecedor adequadamente, com base em critérios, monitorar o desempenho dele, verificar a quantas andam, né, como anda a conformidade da entrega do fornecedor, dos serviços que ele presta, das etapas que ele executa, dos eventos de fornecimento que ele pratica junto à sua empresa. E reavaliar de tempos em tempos. Então, eu seleciono e avalio, numa primeira ocasião, diante de um cadastramento desse fornecedor, eu acompanho o desempenho dele, a partir de cada entrega, a partir de cada evento de prestação de serviço ou cada compra que a sua empresa executa, e você reavalia esse fornecedor de tempos em tempos para verificar se, ou atestar se ele ainda continua garantindo a conformidade da entrega, ele ainda continua com uma boa performance para a sua empresa. Um detalhe, nesse caso nós vamos precisar reter informação documentada dessas avaliações, desses eventos. Então, as avaliações, reavaliações, o acompanhamento do desempenho do fornecedor, a reavaliação, vai precisar reter informação documentada dessas atividades e qualquer resultado, qualquer ação decorrente. Então, o fornecedor ele teve lá um problema de entrega, um atraso, então você vai considerar isso no seu monitoramento, na sua avaliação e tomar ação cabível. O que foi feito? O que foi feito para não impactar esse atraso ou essa não conformidade no produto que o fornecedor entregou? Teve uma ação de devolução, teve uma negociação diferente, como é que foi bloqueado antes da entrega para o seu cliente? O que você fez e como que você considerou isso na avaliação de desempenho do fornecedor? Então, isso tem que ser registrado, tem que reter informação documentada. Quando a norma fala lá que vai reter informação documentada, são registros que a gente tem que guardar dessa avaliação e do resultado. Então, no final das contas, a gente vai ter que ter uma relação, né, de cada fornecedor desses críticos, aquele que fornece um produto que você vai incorporar, aquele que executa um processo para você em seu nome com uma decisão estratégica da sua empresa, e aquele que presta um serviço que diretamente tem impacto naquilo que você faz. Esses que a gente deu o apelido aqui de fornecedores críticos, a norma dividiu nessas 3 categorias, esses a gente vai fazer uma relação, né? E você já pode ter um cadastro da sua empresa, você já pode ter até um ERP, um sistema que controla essas compras, e esses caras já estejam cadastrados. Basicamente, nós vamos ter que avaliar essa prática, verificar se existem critérios para avaliação, reavaliação do fornecedor, monitoramento do desempenho. Você vai ter que definir como você faz cada etapa dessa e registrar isso. O resultado dessas avaliações, o acompanhamento do desempenho, da reavaliação daquelas etapas, quando aplicáveis, certo? Tem fornecedor que você faz as 4 etapas, algum tipo de fornecimento você não chega a fazer as 4 etapas, tem algumas cabíveis, a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas pelo menos uma delas você vai fazer, geralmente uma ou mais de uma, e você vai registrar o resultado dessa avaliação ou reavaliação de fornecedor. Depois a norma vai falar para a gente aqui do tipo e extensão do controle, ou seja, controle aplicado ao produto e ao fornecedor. O que você deve observar? O item 842. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços externamente, adquiridos externamente, não afetem adversamente a capacidade da empresa em entregar produtos consistentes. Ou seja, né, eu tenho que assegurar que aquilo que o provedor me entrega não impacte adversamente a minha capacidade de entregar produtos e serviços conformes. Essa é a lógica do requisito. A organização deve fazer o que, então? Assegurar que os processos providos externamente permaneçam sob o controle do seu sistema da qualidade. Você tem que garantir no seu sistema da qualidade, no seu mapa de processo, de acordo com os seus procedimentos, de acordo com a configuração do seu sistema da qualidade, o controle, definir o controle para o provedor e para aquilo que ele está fornecendo. Então, a letra A fala isso aí para a gente. A letra B, definir tanto os controles quanto que você pretende aplicar ao provedor externo, quanto o controle para o produto, para as saídas resultantes. Então, eu tenho que ter um controle para aquilo que o provedor está entregando, ele entrega um material, de alguma maneira isso tem que ser conferido antes de seguir, antes de ser incorporado, antes de ser entregue, de acordo com o próximo processo, para onde que aquilo vai.
Se ele entrega um serviço, isso tem que ser conferido. Foi feito adequadamente o teste? Está liberado? Né? Há garantia de que o resultado daquele serviço está conforme? Eu posso seguir? O cliente pode ter acesso? Eu posso seguir para a etapa, né, do próximo processo? Está ok? Não haverá impacto para frente? Então, basicamente, o que a norma coloca para a gente? Temos que definir os controles que eu vou aplicar para o fornecedor, o provedor externo, e para aquilo que ele está fornecendo, o material, o item ou o serviço prestado. Levar em consideração o impacto potencial de processos, produtos e serviços providos externamente sobre a capacidade da empresa de atender os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e legais. É aquela história, levar em consideração o impacto que o material ou o serviço que o provedor está te entregando tem na sua capacidade de atender os requisitos. Ele afeta muito ou pouco. Ele é um fornecedor que a gente está chamando de crítico, ou aquilo que ele entrega não tem muita relevância para o resultado do produto, serviço final. Então, quanto mais afetar atendimento a requisitos e produtos do que você faz do seu produto e serviço, que está lá no escopo do seu sistema de gestão, mais crítico ele é, mais controle você vai aplicar nele. Isso, basicamente, teoricamente, é a lógica do item aqui. A eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo, você também tem que levar em consideração, ou seja, esse cara já pode ter os controles dele, e geralmente tem. O prestador de serviço ou um fornecedor, ele aplica já algumas atividades de controle para garantir a entrega dele para você. Então, aquela história, você pode se valer, certo, do teste, da inspeção, ou seja, da conferência, do know-how que ele tem e da atividade que ele executa para garantir a entrega dele para a sua empresa. Então, se ele executa já algum controle que seja eficaz, isso para você pode ser considerado no seu sistema da qualidade e, dependendo como for, você pode obter evidência ou adquirir evidência desse processo que ele executa de conferência e sem que você precise repetir essa atividade, usando basicamente a atividade de inspeção ou de controle da entrega que o fornecedor está aplicando. Também a gente tem que determinar a verificação ou outra atividade necessária para assegurar que o processo ou o produto atendam aos requisitos, ou seja, que verificação, que inspeção que ao longo do processo, no ato do recebimento, no ato da entrega do serviço, se for um produto um processo que o fornecedor realiza, que você optou por terceirizar, como que você confere, como que efetivamente a gente implementa alguma atividade que dê garantia que a gente consiga verificar se a entrega está saindo conforme, se o resultado do trabalho do fornecedor não vai impactar o seu e, consequentemente, chegar isso na mão do cliente. E para fechar o tópico aqui, né, informação para provedores externos. Aí é aquela história, né? Para que o fornecedor entregue claramente, é preciso que a especificação, aquilo que a gente precise, seja manifestado para ele também de forma clara. Então a norma nesse último tópico do item aqui, ele fala o seguinte, especifique de forma clara para o fornecedor. Ou seja, o seu pedido, a sua solicitação de serviço, a sua demanda para o fornecedor tem que especificar claramente lá aquilo que está sendo demandado, as características do material que está sendo comprado, as características, especificações do produto que você está encomendando ou do serviço que você está contratando, de modo que o fornecedor garanta a entrega de maneira conforme. Se a especificação não sai de modo claro, corre o enorme risco do fornecedor não entregar de modo adequado. Então, a última parte do item diz para a gente aqui, ó, devemos assegurar a suficiência dos requisitos antes da sua comunicação para o provedor externo. A organização deve comunicar para os provedores os requisitos para os processos, produtos e serviços a serem providos, a aprovação de processos e serviços, os métodos e equipamentos e a liberação de produtos e serviços. Ou seja, o que você vai precisar em termos de requisitos que ele tem que atender. Se tiver alguma aprovação, alguma coisa que você vai precisar, que você vai submeter à entrega dele, quando chegar na sua empresa, ele tem que saber disso também. Ó, eu vou fazer uma inspeção aqui quando você me entregar, vou fazer um teste, isso tem que estar claro para ele. Que teste que é, que inspeção que é, que tipo de conferência que é. Ele tem que entregar já sabendo
basicamente tudo, né, que ele precisava entregar, os requisitos completos e eventuais liberações, eventuais testes, inspeções que a sua empresa precise fazer no resultado da entrega realizada pelo fornecedor. Também é preciso especificar competência de pessoal, qualquer qualificação de pessoas requeridas. Se você também tem um requisito de competência em relação ao contrato, em relação àquela equipe que vai prestar o serviço do fornecedor para você, isso tem que ficar claro, né, nas informações de aquisição para ele, nas informações antes dele fornecer, antes de fechar o contrato, interações com o provedor externo com a sua organização, quaisquer interações que aconteça durante a prestação de serviço, ou seja, esse cara ele vai prestar um serviço dentro da sua empresa, dentro do seu site, ou ele vai junto com você lá no seu cliente, atender aquele contrato lá na área do cliente. Então isso tem que ficar claro, as interações que a equipe dele, né, terá com a sua equipe. Pode ser que ele trabalhe, a equipe, você trabalhe diretamente sob a supervisão da sua empresa, né, de um gestor da sua empresa, ou diretamente sob a supervisão de um gestor do seu cliente. Então isso tem que ficar claro também nas informações contratuais para o fornecedor. Controle e monitoramento do desempenho para o fornecedor externo a ser aplicado pela organização, quaisquer atividade de controle que você vai aplicar, e atividades de verificação e validação que a organização ou seus clientes pretendam aplicar ou realizar nas instalações do fornecedor. Ou seja, pode ser que em algum momento, até antes de aprovar, até antes de contratar, você tem que fazer uma avaliação no cliente, verificar se ele tem o equipamento no dimensionamento que você precisa, verificar se as instalações dele obedecem a alguns requisitos que você vai precisar. Então isso vai feito numa visita prévia, isso pode ser feito numa avaliação prévia, em alguns casos até em atividades de auditoria. E aí, nesse caso também, se é o seu caso, se você precisa realizar esse tipo de visita na instalação do fornecedor, para aprová-lo, para liberar um produto, no ato de desenvolvimento, numa nova contratação, ou até mesmo o seu cliente precisa fazer isso tem que ser comunicado para o fornecedor previamente. Então esse último tópico falou de informações claras e completas para o provedor externo. Então isso tem que ser declarado pela sua organização antes de fechar, antes de contratar ou de realizar qualquer pedido ou qualquer encomenda de produto ou serviço. Então o texto do item falou para a gente, texto até um pouco amplo, nesses 3 pontos, certo? E agora a gente vai esmiuçar um pouquinho as etapas, né, de seleção, avaliação, reavaliação, monitoramento, o controle aplicado para o fornecedor, depois também as etapas, né, de controle em cima do produto e controle aplicado para o prestador de serviço, e por último, né, como que aparece ou como que a gente evidencia que estão claras as informações de aquisição para o fornecedor. Bom, provisão ou fornecimento externo de processos, produtos e serviços, né, tem que ser controlados. Essa foi a mensagem básica do item da norma. Você tem que assegurar o controle daquilo que você está comprando para não afetar aquilo que você está entregando. Basicamente é isso. E na lógica, tem materiais, produtos, serviços que você contrata que não têm impacto direto naquilo que você entrega para o cliente e outros que têm um impacto direto naquilo que você entrega para o cliente. A preocupação aqui é mais para esse segundo caso. São para os fornecedores que a gente nominou aqui como críticos, que fornecem produtos e serviços que diretamente impactam a sua entrega para o cliente. Bom, resumindo aqui, o que a norma pediu para a gente? Fazer uma seleção, uma avaliação, umas atividades de análise do fornecedor, são 4 verbos que a norma colocou: seleção, avaliação, monitoramento e reavaliação de fornecedor. Selecionar, avaliar, monitorar o desempenho e reavaliar de tempos em tempos. Para isso a gente vai ter que ter critérios, a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Especificação clara e, sem erros, né, inequívoca de aquisições, especificação, informações claras e completas para o fornecedor, um processo de compras definido, processo de aquisição, contratação de serviço definido e com atividades para poder realizar a verificação daquilo que está sendo comprado. Basicamente o resumo dos 3 subtópicos lá da norma dizem isso aí. Como que eu acompanho o desempenho do fornecedor, como que eu especifico claramente para o cliente aquilo que está sendo comprado, como que ocorre o meu processo de compras e como que eu avalio ou inspeciono, confiro aquilo que eu estou comprando. Joia? Vamos ver exemplos aqui.
3 categorias, ou 3 tipos, ou 3 relações de fornecimento básica. A norma colocou para a gente aqui que não precisam se resumir em 3, mas elas são grupos, né, que basicamente generalizam as relações de fornecimento que vocês têm com os fornecedores. Você pode comprar um material, né, você é uma empresa que presta um serviço, produz um determinado produto, você pode comprar insumos, matéria-prima, insumos que você vai aplicar diretamente no produto ou serviço. Eu vou fazer uma manutenção e compro um material que diretamente é um insumo que eu vou fazer o meu reparo, eu vou fazer a minha reposição naquilo que eu estou dando manutenção. Né? Então, a compra, eu posso ter uma relação de compra direta de material, de produto com o fornecedor. Geralmente você especifica isso, ele acolhe a sua especificação, tem um orçamento, uma relação comercial aí, né, nesse entremeio. A gente entrou em acordo, ele vai entregar o produto ou serviço e, basicamente, você vai receber aquilo ali e conferir se efetivamente está de acordo com aquilo que você pediu, se atendeu às especificações. Pode ser que seja algum material que tenha algum certificado, que precise de alguma comprovação de teste, né, de requisito prévio, com base em norma técnica. Então, isso tem que acompanhar o produto ou serviço. Pode ser que quando chegue lá no seu processo, no seu ambiente de operação, você precise testar, tirar uma amostra lá representativa lá e testar isso, conferir isso de alguma forma. Mas é uma relação de compra. Encomenda, recebe, ok? Uma outra possibilidade também é você fazer um arranjo com uma empresa associada. Né? De alguma forma, vocês fazem uma combinação, eu executo essa parte, você entra com essa outra parte, tem a entrega para o cliente. Então, num contrato, você pode ser um gestor de contrato, de um serviço, de uma obra, por exemplo, e você pode ter empresas que estão ali, basicamente, se juntando, se agrupando a você para executar algumas partes daquilo ali. A responsabilidade para o todo ou para a parte pode ser sua. Então, o arranjo com companhias associadas também é uma forma de efetivamente você ter uma provisão externa e aí você tem uma relação comercial um pouco diferente. Não é aquela história de compra, entrega, confere e executa. É uma parceria que é feita, que há um monitoramento durante a realização, durante o andamento daquela parceria. E a terceirização para um provedor externo é quando você tem uma atividade, um processo que você terceiriza. Eu tenho a entrega que eu contrato empresa de entrega para poder fazer a entrega do meu produto ao cliente. Eu tenho, desde a minha atividade comercial, por exemplo, eu posso ter representantes comerciais autônomos ou com outro tipo, né, de vinculação que são prestadores de serviço que servem a minha área comercial, que vendem o meu produto, representam o meu produto no mercado. Eu posso ter qualquer atividade ou qualquer processo lá no meio do meu processo produtivo, uma inspeção, um teste ou uma atividade, uma parte de uma atividade que eu optei por terceirizar porque eu não tenho equipamento adequado, eu não tenho know-how adequado para fazer aquilo ali e é mais vantajoso eu subcontratar de quem tem antes de entregar para o cliente. Então são configurações principais aí de uma relação de fornecimento que a norma coloca aqui, certo? A primeira, geralmente, né, você compra produtos. A segunda, o provedor está te executando em conjunto alguns processos. E a terceira, você está contratando prestação de serviço do fornecedor. Seja produtos, processos ou serviços contratados ou providos pelo fornecedor, o provedor externo, como a norma coloca. Material comprado, um arranjo com uma empresa associada ou uma decisão de terceirizar alguma coisa, seja qualquer uma dessas modalidades, temos que ter o controle e o controle vai diferenciar um pouquinho sobre a característica de cada uma. Mas tem que fazer as atividades de controle do fornecedor, daquilo que está sendo entregue e especificar claramente para o fornecedor aquilo, os requisitos ou as especificações, as informações daquilo que tem que ser entregue. Bom, tem um fluxo aqui no nosso esquema, também está lá na apostila, todo o material projetado aqui vocês conferem na íntegra na apostila de vocês, que no seu mapa de processo você pode ter um arranjo dessa forma. Né? Você tem a entrada do processo, a entrega do produto, né, de acordo com as especificações, você tem as suas atividades de negócio e você tem a sua entrega para o mercado. Então aqui o fornecedor ele vai entrar aqui num processo de compras que seria a nossa primeira situação, onde você compra um material. Ao longo de alguma etapa do seu processo produtivo, você vai usar esse material.
Então, eu tenho aqui um processo de compras que funciona par e passo aqui, né? Um processo de vendas, né? Seu para o cliente que já ocorreu, a sua produção, o seu controle, a sua entrega, uma logística até chegar na mão do cliente, né? E aí eu tenho um processo de aquisição que busca materiais com o fornecedor e incorpora aqui na minha produção, né? De acordo com o meu planejamento. Então, se este material comprado eu vou usar aqui na minha atividade de prestação do serviço, na minha produção, o fornecedor que entrega para esse processo de compra seu, ele é um fornecedor crítico que você vai ter que monitorar, você vai ter que especificar claramente aquilo que ele está entregando, você vai ter que cumprir os requisitos que o item colocou. É aquela primeira situação de compra de material mais direto, compra de matéria-prima, compra de insumo, compra de material que vai ser incorporado no seu produto ou serviço. Ok? O objetivo aqui é o quê? Que o fornecedor entregue de acordo com a especificação. Ele tem que garantir a conformidade daquilo que ele está entregando para você e você, por sua vez, garantir a conformidade para o seu cliente. Então, a situação 1, né? Exemplos aqui que vocês têm aí no material de vocês. Processo industrial que incluam comercialização, planejamento, produção, entrega, que em algum momento a produção vai ter que ser abastecida ou a prestação de serviço vai ter que ser abastecida com materiais que interferem direto naquilo que você faz. Tem uma criticidade maior. O segundo exemplo aqui é um exemplo de revenda e assistência técnica, que aí já é um serviço. Aí é o fornecedor executando uma etapa diretamente associado com você, um atendimento direto ao seu cliente. Então você tem aqui uma operação comercial, um processo comercial, você tem uma atividade de compras e o fornecedor, ele diretamente executa em seu nome a assistência técnica e entrega. Então, eu tenho aqui um fornecedor executando atividades que são da responsabilidade da minha empresa direto para o meu cliente. Então tem empresas que, de fato, elas vendem o produto e tem ali braços de assistência técnica, empresas que fazem uma instalação, que fazem uma manutenção, que fazem um atendimento helpdesk, por exemplo, no caso, né, de tecnologia da informação, e efetivamente o papel desse cara é te atender nesse tipo de atividade. Então aí você tem uma entrega que ele executa para poder controlar, para saber se o seu cliente, né, recebeu aquilo de modo adequado, e você tem um processo de manutenção, de assistência técnica, para você monitorar também se está atendendo os níveis de serviços adequados que você estipulou junto ao cliente. Então acontece com representação comercial, vendas pela internet, onde são exemplos, né, e outros exemplos, onde o fornecedor atua diretamente em seu nome fazendo entrega e atividades de assistência, suporte e manutenção para o seu cliente. Ok? Nesse caso, o fornecedor aqui totalmente crítico, porque ele executa uma atividade direto em seu nome para o seu cliente. Vai ter que ser monitorado, vai ter que avaliar a performance desse fornecedor, garantindo que ele atenda os requisitos especificados por você para essa entrega para o cliente. Uma terceira situação aqui são serviços terceirizados. Então você tem aqui o seu mapa de processos, venda, compras, e aí você tem o seu serviço, né? Ou seja, o processo que seria seu no seu mapa de processo, você pode ter colocado lá no mapeamento de processo, um processo terceirizado, um processo que você tenha uma caixinha daquela na linha principal de processos de negócio, está lá comercial, planejamento, operação ou produção, inspeção, entrega, até pós-entrega, até chegar no cliente. Se você previu ali alguma atividade terceirizada, essa atividade você vai adquirir de um provedor, você tem um fornecedor que faz isso, um componente que chegou na etapa X do procedimento, né, de produção ou do seu procedimento de operação, que você encomenda a fabricação por parte desse fornecedor. Uma etapa de prestação de serviço que você encomenda de um provedor externo que tem a condição de fazer para você, que é mais vantajoso você comprar do fornecedor e não você incorporar isso, você primarizar isso. Então, nesse caso, são os processos que são terceirizados. Da mesma forma, o fornecedor, ele tem que ser controlado, tem que ser avaliado quando, né, diante dos eventos de prestação de serviço. Nesse caso, ele está executando um serviço até debaixo das suas ordens de serviço, debaixo da sua prestação de serviço. Então, as próprias atividades de controle do seu serviço, do seu fornecimento, que você estipulou, devem também ser aplicadas para esse fornecedor, para essa etapa terceirizada. Ok?
Então, temos exemplos aqui, treinamentos, consultorias, agenciamentos, tem essa característica aqui de você ter o profissional terceirizado, o especialista terceirizado, aquele que vai trabalhar em determinada fase ou etapa ou atividade do seu processo para poder garantir entrega para o seu cliente. Em alguns casos, né, também ele atende direto o cliente. Resultado do trabalho desse tipo de provedor impacta diretamente no seu processo de negócio, consequentemente na sua entrega para o cliente. Ele é crítico, vai ter que ser controlado, vai ter que ser aplicado os requisitos que a norma colocou. E aí, resumindo a questão aqui, isso costuma ocorrer num fluxo básico de compras. A sua empresa tem uma lógica, tem uma maneira de contratar esse tipo de fornecedor ou comprar produto e serviço do fornecedor com características de entrega de produto e serviço. Geralmente, né, você vai, diante de uma demanda de compra, solicitar uma compra, solicitar uma aquisição, né? Isso, de alguma maneira, tem uma especificação confirmada, você costuma fazer suas cotações, suas negociações de mercado, confirma essa compra, entrega, né, recebe esse produto ou serviço, o fornecedor te entrega, você controla isso de alguma maneira, realiza uma inspeção e controle, e você vai aplicar, utilizar, liberar isso de alguma forma, usar no seu processo de operação ou de prestação de serviço ou de produção. Então, um fluxo básico de compras ou contratação de serviço na sua empresa ocorre, em linhas gerais, dessa forma. Vocês têm no material de vocês, a apostila de vocês correspondente a esse item, exemplo, né? Então, um exemplo de um fluxo maior, né, que seria a documentação ou a formalização de um processo de compras. Pode ter algumas características um pouquinho diferentes, contratação de serviço ou, né, compra de material. Geralmente as atividades elas podem ter uma diferença básica, às vezes elas podem ser similares de acordo com a dinâmica de compra ou contratação de serviço da sua empresa. Mas o que a norma vai pedir para a gente? Ao longo desse processo é que você vai aplicar os controles. Então, do momento que você tem uma demanda de compra até o momento que o fornecedor te entrega e você libera aquilo ali para uso ou recebe aquilo ali para poder aplicar no seu produto ou serviço, é onde os controles que a norma pediu serão aplicados. Então, para poder solicitar aquisição, já tem que ter feito uma avaliação de um fornecedor, ele já tem que ter sido escolhido com base em alguns critérios, né? Quando eu confirmo a especificação de compra para ele, é onde eu asseguro que as informações de compra são completas, as informações de aquisição para o fornecedor conforme o item pediu. E quando ele me entrega, eu vou fazer alguma espécie de conferência, de monitoramento, alguma espécie de avaliação e controle, uma inspeção, uma checagem, de acordo com aquilo que ele está me entregando. Se é um material entregue, eu preciso conferir quantidade, eu preciso conferir se a nota bateu com aquilo que ele está me entregando, se a especificação que eu pedi veio exatamente X quantidades daquela especificação. Então, uma mínima conferência você vai realizar quando você receber isso, antes de aplicar, antes de começar a usar aquilo ali. Se aquele produto chega com não conformidade, com algum problema, e você aplica aquilo, né, sem efetivamente realizar uma conferência, você pode ter problema no seu produto lá na frente. E é basicamente isso que a norma, o requisito, ele quer impedir. Ele quer que a gente consiga garantir que os fornecedores entregaram atendendo os requisitos que tem que atender. Se é uma prestação de serviço e o fornecedor entrega, você vai acompanhar, você vai pedir algum teste prévio antes de saber se efetivamente o serviço cumpriu, o serviço está liberado, né? Você pode dar sequência no seu próximo processo antes da entrega para o cliente. Então, entrega, controle, né, antes de liberação, informações completas para aquisição e o monitoramento e a escolha do fornecedor, o desempenho que ele está mostrando, está demonstrando no dia a dia. Neste fluxo aqui, nessas operações de compra que você está fazendo, é basicamente o que a norma pediu para a gente para atendimento a esse item. Então, nesse caso aqui, um fluxo básico de aquisição na sua empresa, você pode ter muitos fornecedores, você pode fazer compra com constância, com frequência, ou não, pode ser um serviço a cada trimestre, a cada semestre, daqueles considerados críticos. Você pode ter mais volume de operações ou uma menor frequência dessas operações. Então, uma operação com menor frequência, quando ela ocorre, você vai garantir que você conferiu, que você atestou aquilo que está sendo entregue. Uma operação que todo dia você compra, todo dia você tem material comprado, a produção ela usa, ou a operação ela usa materiais comprados semana a semana, dia a dia, você tem vários eventos de entrega de fornecedores acontecendo da sua empresa, então aí um processo de conferência, um processo de monitoramento diário,
né, ou semanal ou periódico daqueles recebimentos e atestar lá se o fornecedor em X eventos entregues, ele está, na sua grande maioria, na sua totalidade, apresentando uma performance de conformidade basicamente próxima ali ao 100% ou satisfatória de acordo com o critério que você obedeceu, que você estabeleceu. Então, nesse caso, o que a norma pede para a gente é aplicar os controles no ato desse fluxo aqui de aquisição. Atenção que a gente deve ter, né, a elaboração dos procedimentos é opcional, né, não precisa, a norma não pediu para esse item, estabeleça um procedimento documentado ou mantenha a informação documentada do processo de compras. Se ela tivesse pedido isso aí, a gente tinha que documentar um processo de compras, ou processo de aquisição, ou processo de contratação de serviço. Nesse caso, a elaboração do procedimento é opcional. Você vai observar lá no seu mapa de processos se você colocou algum processo de contratação de serviço, se você colocou algum processo de compras, aquisição de materiais. Se tiver um processinho desse lá, é recomendado você documentar com um procedimento. Recomendado. Não é obrigatório pela norma por conta desse item. Mas há uma recomendação de você, pelo menos ter o processo visível, materializado, e aí você pode explicitar aquelas atividades, né, desde a seleção, desde do pedido de compra para o fornecedor, da especificação que é feita e etapa de conferência que é realizada. Cada empresa tem procedimentos distintos, né, um outro lembrete, então você adequa a melhor maneira, né, de realizar isso, de formalizar isso, de acordo com a realidade da sua empresa. Pode ser que na sua empresa tenha contratação de serviço e compra de material. Compra de material segue um fluxo completamente diferente de contratação de serviço. São responsabilidades diferentes, podem ser áreas diferentes que fazem isso, ou não, ou pode ser até similar. Se for similar, você pode efetivamente, se for fazer o procedimento, junta as atividades lá no procedimento, colocando lá a particularidade de cada uma. Agora, se for muito diferente, talvez compense você ter aí 2 procedimentos por conta da característica da atividade, para deixar claro, né, como que solicita, como que contrata e como que aplica lá o controle para o fornecedor. As práticas de aquisição visam atender à norma e ao processo de compras da empresa, né? E aí é parte fundamental na história da capacidade, ou seja, controlar o fornecedor, garantir que o meu prestador de serviço está entregando conforme, né, é parte fundamental da gestão da qualidade. Por quê? Porque ele afeta diretamente a minha entrega para o cliente. Então, nesse caso aqui, independente de norma ou independente do desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade que vocês estão dando, o item de aquisição, esses controles básicos, a norma aqui ela é meio óbvia, né? Quero que você assegure o controle do fornecedor e efetivamente garanta a qualidade do que ele está te entregando para que você não impacte a qualidade do que você está entregando para o cliente. Então essa é a lógica aqui. Então integrar esse item com a realidade da empresa é fundamental. Então não precisa criar um controle desnecessário para a sua empresa, criar um procedimento para uma compra que não tem muita relevância para a sua empresa, ou sair aplicando controles para uma gama de fornecedores que você tem, que nem todos eles são críticos. Então, adequar o procedimento de compras e as atividades de controle à realidade da empresa são fundamentais e essa é a ideia aqui. Outros lembretes aqui, você pode ter lá um sistema informatizado, você pode ter seu ERP, e aí todo o fluxo de compras, todo o fluxo de cadastramento de fornecedor, você pode ter lá o seu cadastro de fornecedor, você pode lá realizar suas operações de compra, desde a solicitação, desde um controle de estoque, que vai te avisar lá, baixou do estoque mínimo, então já sabe que tem que comprar, já tem o fornecedor cadastrado, então automaticamente já geram-se as cotações ou solicitações para o fornecedor, ele entrega, então aquilo ali já é veiculado ali no próprio ERP, no ato do recebimento, né, recebe-se um documento, dá baixo naquela compra, efetivamente aquilo ali já alimenta lá um contas a pagar e já vai aquele título para pagamento. Isso pode ser completamente automatizado ou sistematizado por meio de uma aplicação, por meio de um software, um ERP na sua empresa. Se isso acontecer, aquele ERP, aquele sistema, né, o controle vai estar tudo que a norma pediu aqui, ou muito do que a norma pediu, vai estar praticamente atrelado ao controle, à operação que você faz ali. Todo o processo vai estar desenhado e vai estar passando pelo sistema. Então, isso já meio que automaticamente garante um controle. Então, muito possível que o atendimento a esse item vai estar completamente atrelado ao processo que você executa no seu sistema ERP. E terceirizações ou fornecimentos de serviços especializados,
podem requerer contratos, né? Quando é uma prestação de serviço é comum ter contrato e basicamente os controles, a conferência dos requisitos vai estar muito atrelado à adequação ou ao cumprimento da relação contratual, dos critérios contratuais do fornecedor contigo. Então, quando é serviço, quando é aquele caso do arranjo com a companhia associada, da parceria ou da terceirização, né, da etapa do seu processo, isso pode estar lá estabelecido em contratos, os requisitos, e a conferência, o monitoramento do desempenho vai acontecer com base no cumprimento daquele contrato. Bom, como que a gente define o tipo e a extensão do controle aplicado para o fornecedor? Então, se você adquire produtos ou serviços, são materiais, são serviços, você pode ter alguma diferença ou alguns exemplos básicos de que tipo de controle que você pode aplicar. Então, na apostila de vocês têm alguns tipos de produtos e serviços, categorias, com controles que podem ser aplicados. Exemplo, né, se forem materiais, você compra embalagens, matérias-primas, insumos, se é essa a característica do produto que você adquire junto ao fornecedor. Você pode controlar, né, alvarás, certificados prévios que o fornecedor tem que te apresentar, licenças de órgãos governamentais, de acordo com a aplicação em cima daquilo que ele está te fornecendo, capacidade produtiva, se ele tem a capacidade para poder te atender, capacidade de atendimento técnico, se ele tem um know-how, se o produto dele atende a norma XYZ ou a legislação ABCDE. Então, de acordo com o aplicável, certificado de qualidade de produtos, laudos, inspeções de recebimentos, contratos, requisitos lá em contratos de fornecimento, contratos de consignação. Então, são alguns exemplos de controles a serem aplicados no fornecedor de materiais. Outros exemplos, material de consumo, material de expediente, manutenção, limpeza, validade de registros também governamentais, licenças para poder executar a atividade, facilidade de entrega, a conferência ou a inspeção de recebimento depois que o fornecedor já te atendeu, uma localização, uma logística que facilite a disponibilidade, né, de entrega, a facilidade, a rapidez do atendimento, a variedade e a quantidade de estoques e um relacionamento facilitado. São alguns requisitos que podem ser aplicados para poder controlar o fornecedor. Um exemplo, transporte é um serviço, transporte de pessoal ou de cargas. Você pode olhar a validade dos registros, né, aplicáveis para aquela empresa. No caso, uma empresa de transporte tem aplicação de regulamentação de ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tem, se ela transporta um produto perigoso, por exemplo, tem um decreto específico que regulamenta o transporte de produtos perigosos. Então, tem que verificar se a transportadora ou a empresa de transportes atende ao requisito para poder realizar aquela atividade de forma segura. Competência dos motoristas, disponibilidade de veículos para poder atender ao serviço requerido, com capacidade, com disponibilidade e programação adequada. Serviços especializados, eu posso olhar lá, validade de registro, por exemplo. Vou contratar um serviço de engenharia, de projetos especializado. Então, basicamente, eu tenho que conferir se aquele profissional pode ter que ter um registro no conselho de classe. Se for uma engenharia, por exemplo, vai ter que ter registro no CREA. A empresa tem que ter a responsabilidade técnica. O profissional tem que ser um profissional responsável técnico com registro no conselho, ou outra classe, por exemplo. Competência dos profissionais envolvidos, o know-how, né? Ou seja, o portfólio, o histórico, o pregresso no mercado, procedimentos de execução, qual é o método de execução que é utilizado, conferir a entrega feita e estabelecer aquilo num contrato, acompanhar cumprimento de requisitos de contrato de prestação de serviços. Terceirização, se eu contrato uma atividade de um provedor externo, posso conferir também, né? Isso aí é aplicável de forma geral, a validade de registros governamentais, licenças, registro, conselho de classe, alvarás, a capacidade produtiva, ou seja, se eu estou contratando uma atividade e repetidamente eu vou realizar aquela encomenda, o fornecedor vai ter que ter uma produção para poder suprir a minha entrega para o cliente. Então eu tenho que conferir efetivamente, eu tenho que estabelecer no contrato se aquela entrega ou aquela quantidade, aquele nível de serviço vai estar sendo cumprido pelo fornecedor. Um certificado de qualidade de produtos, laudos de análise e também contratos aí de prestação, conferir se os requisitos estão sendo cumpridos no contrato estabelecido com o fornecedor. Então são exemplos principais de categorias de produtos e serviços que vocês têm na apostila de vocês, conforme o quadrinho que a gente relacionou aqui. Então está tudo explicitado lá, de forma geral, né, dividido aí por 4 ou 5 categorias de serviço, entrega de material, que tipo de controle ou avaliação
pode ser feita, ou exigência para o fornecedor pode ser aplicada para você. E aí, para fechar a história aqui, a norma falou em 3 ou 4 verbos para vocês, que basicamente eles têm uma linha do tempo que desde o momento que você demanda até o momento da entrega e a continuidade da prestação de serviço para o fornecedor, eles vão ocorrer ali em algum momento. Por exemplo, seleção e avaliação. Seleção é recomendado que você aplique critérios para o fornecedor que está entrando. Ou seja, antes de decidir a compra com aquele fornecedor, a contratação com aquele fornecedor, a seleção e avaliação tem que ser aplicada para que ele entre no jogo, né? Então, nesse caso, são requisitos prévios, ou seja, você tenta conferir se o fornecedor atende alguns critérios que você precisa e que vai assegurar lá na frente que ele vai ter um know-how adequado antes de contratar. São critérios geralmente aplicados no ato de uma contratação para colocar esse fornecedor no cadastro. Então, identificar as empresas de interesse, você vai avaliar sua capacidade de fornecimento, organização interna, se tem alguma certificação que ele possui, que você precisa, atendimento à legislação, norma aplicável, corpo técnico, ou seja, o know-how e a competência, né? O portfólio daquela empresa. Então, eu confiro alguns critérios antes. Julgar se possui condições para atendimento. Então, avalio requisitos preliminares e, com base nesses requisitos, eu atesto uma segurança inicial de contratar aquele fornecedor. Esses são os critérios de seleção e avaliação. Monitoramento de desempenho é qual etapa? Aí já o fornecedor já está te fornecendo regularmente, e o monitoramento de desempenho são atividades que você faz para verificar até que ponto ele está te entregando conforme e até que ponto não está entregando conforme. Então é basicamente uma coisa de você acompanhar os eventos de fornecimento e tirar uma proporção básica ali. Ele realizou lá em 6 meses ou no último período, eu fiz 20 compras com ele, 20 entregas ele realizou, 20 serviços ele prestou, 10, 15, e quantos, todos 100% de conformidade, todos não teve nenhum problema, ou 30%, ou 40%, 20%, 10%, a quantidade percentual que ele performou de maneira adequada, ele te entregou conforme, ou teve alguma não conformidade. Monitoramento de desempenho é acompanhar o desempenho do fornecedor ao longo do fornecimento, ao longo do processo de entregas que ele está realizando contigo. Aí você pode fazer inspeção, fiscalização de serviço, as conferências de entrega, inspeção de qualidade de produto entregue, ou seja, você conferir no ato de cada entrega e marcar lá no cadastro, num controle de recebimento lá, conformidades e não conformidades, auditoria ou avaliação técnica no fornecedor, aí é mais quando, né, é uma relação mais de terceirização ou associação, parceria, algum questionário de avaliação e resultado de coleta de dados internos, né, entregas e não conformidades, entregas e conformidades, e tirar um critério lá para poder ter uma noção de conformidade ou não do fornecedor. Até que ponto ele está tendo um bom desempenho fornecendo para a sua empresa ou até que ponto aquele fornecedor está, de fato, apresentando muitas não conformidades, desempenho não muito satisfatório. E a reavaliação é basicamente, ao passar de um tempo, ao passar de um período, conferir se o fornecedor continua com seus alvarás em dia, com seus requisitos, né, todos atendidos que você conferiu lá no ato da entrada, no ato da avaliação e seleção, e tomar como base a performance dele ao longo de um histórico. Então, a reavaliação você usa, né, um histórico, né, performance do último período que você acompanhou o desempenho, fez lá o monitoramento do desempenho e checa de novo, né, a validade ou a condição de atendimento aos requisitos prévios e valida o fornecedor para mais um período. Então, com base nos monitoramentos, julga se ele continua qualificado, né, e se não, se tiver algum desempenho não satisfatório ou algum requisito preliminar de fornecimento que ele deixou de atender, você toma alguma ação. Todos esses eventos aqui, essas atividades, a norma pediu execute e mantenha registros. Então, o registro vai ser o registro adequado de acordo com a atividade. Então, a primeira atividade, né, a seleção e avaliação. Então, se o resultado daquilo ali é o fornecedor incorporado no cadastro, então, deixou claro que critérios que você usou, colocou lá o resultado da avaliação dele naquele cadastro, então tem o registro, aquele cadastro já é o registro
junto com eventuais anexos que você tenha coletado, certificados, né, que comprovem que o fornecedor atendeu os requisitos preliminares. Monitoramento de desempenho, qualquer controle que você tenha lá, que marque lá conformidade, não conformidade, controle de entrega, se há um registro, um apontamento de cada entrega, uma avaliação feita a cada entrega do fornecedor, né, de alguma maneira registre isso, seja manual ou seja via sistema, e acompanhe o desempenho do fornecedor. Então, cada marcaçãozinha daquela conforme, não conforme, cada acompanhamento daquele, né, e entrada, né, de nota ou baixa de fornecimento que você faz no ato da entrega também pode ser considerado um registro para essa etapa. E a reavaliação, geralmente, você pega um histórico desse período e aí julga, basicamente, um desempenho geral do fornecedor e se ele continua, se tem alguma restrição, algum alerta para o fornecedor ou algum ajuste para que ele melhore a performance daquilo que, porventura, ele possa não estar atendendo. O objetivo é esse, avaliar o fornecedor e tomar alguma ação. Se o fornecedor está tendo uma boa performance, continua, toca, segue a vida, ele te atende adequadamente. Se, porventura, tem alguma não conformidade na entrega ou o fornecedor está tendo um desempenho inadequado, a norma quer que você avalie e tome uma ação cabível, né? Que aí pode ser desde colocar uma restrição, desde trocar o fornecedor, desde ajustar com ele, né, alguma questão que tem que ser melhorado. Muitas vezes é um fornecedor único que você não pode simplesmente tirar ele do seu cadastro. Mas de alguma maneira você ajusta essa relação de fornecimento para poder garantir que o impacto não vai acontecer lá na entrega para o cliente. Bom, então, de modo geral, resumindo aqui o que a gente falou, a sequência aqui, ela acontece a par e passo com a sequência de compras, né? Essas atividades, selecionar e avaliar inicialmente o fornecedor, primeira atividade, né? Uma atividade prévia que acontece antes do cadastramento, cadastra o fornecedor, acompanha o desempenho, né? Pelos eventos de fornecimento que ele está realizando, atende ou não atende, ou seja, conforme satisfatório ou não satisfatório, manter o cadastro, manter o relacionamento, e toma a ação necessária se efetivamente precisar melhorar alguma coisa nessa performance do fornecedor, não estiver contente, estiver impactando o requisito, o seu requisito, o cumprimento do seu requisito junto ao cliente. Detalhe aqui, né, de forma geral, os lembretes finais aqui desse item, a norma pediu o que para a gente aqui? Pediu, né, retenção de informação documentada de quaisquer atividades. Então, temos que ter registro, pode ser um registro único, pode ser no sistema, né? No final da apostila de vocês, lá no anexo, tem um modelinho lá de solicitação de aquisição, tem um modelinho de avaliação de fornecedor que pode ser usado. Então, procure incorporar isso e editar isso da melhor maneira, que atenda à realidade de vocês. Se tiver já alguns controles aplicados, tentem adaptar esses controles para que possa atender ou possa indicar uma informação que talvez não tenha, mas basicamente a norma quer reter informação documentada da atividade de avaliação que você fez e qualquer ação que foi decorrente, né? Então, se é um cadastro, é aquele cadastro. Se é um formulário de avaliação, se é um sistema, se é um histórico, é aquele sistema, aquele histórico, aquele registro. O tipo de avaliação varia muito em relação ao impacto, né, que o fornecedor possa causar no processo. Ok? Então, o mais impactante é aquele crítico, é aquele que a gente tem que avaliar efetivamente. Cadastros normalmente são mantidos em sistemas informatizados, então se você tem lá o seu ERP, a gente já falou disso aqui, você pode usá-lo, né? E quanto mais coisa você incorporar naquele ERP, melhor, para ele suprir aqui essas funções aqui de registro, de etapas de avaliação, e ações necessárias podem assumir diversos patamares, né? Então, fornecedor exclusivo, você talvez não consiga substituir, como a gente falou, você tem que de alguma maneira, né, assumir um determinado risco ou interagir com ele para ele melhorar alguma coisa, ou até adequar o seu processo um prazo, visto que ele não consiga, que ele tenha uma limitação de fornecimento para você. Fornecedor de serviços especializados, né, ter um processo interno de fiscalização, basicamente, né, para poder assegurar que aquele fornecedor vai efetivamente garantir a entrega, pode ser uma decisão, e fornecedor de material que você encontra mais facilmente no mercado, aí talvez uma substituição de um fornecedor que não esteja com a condição adequada ou com uma entrega adequada seja um pouco mais facilitado. Então a norma não diz que eu tenho que substituir ou que eu tenho que excluir um fornecedor do cadastro, isso vai de acordo com cada empresa. O que eu não posso, efetivamente, é ter uma avaliação que está mostrando que está impactando e não tomar nenhuma ação adequada para poder minimizar o efeito disso para o cliente. Especificações também, para poder finalizar
esse tópico, né, do item de aquisição, especificação clara para o fornecedor, então pedido de compra, informação do contrato, aquilo que vai especificando para o fornecedor o que ele tem que te atender, né, conter lá de forma clara o seu pedido de compra, quantidades, volumes, prazo, entrega, especificar tudo direitinho, de modo que não corra o risco do fornecedor entregar algo, né, diferente daquilo que você pediu, ou não está claro e ele entregar uma coisa que depois você vai ver, mas não era isso que eu tinha pedido. Né? Aí o fornecedor responde, não, mas não ficou claro quando você pediu. Então, especificar de modo mais claro possível, né, as condições de fornecimento. Cadastros internos com especificações de produtos, procedimentos, normas, projetos, croquis que ele tenha que atender, especificação de projetos, processos terceirizados, critérios de inspeção, inclusive o que você vai fazer, alguma atividade que você faça no local do fornecedor, a norma pediu que ele esteja ciente disso antes, e especificação de competência de pessoas. Né? Geralmente isso aparece o quê? Nas ordens de compra, nos pedidos de compra ou naqueles documentos de minutas contratuais que regem, né, ou que relacionam ou que ligam a atividade da sua empresa com o fornecedor. Deixar claro, certo? Seja um e-mail, seja e-mail eletrônico, seja e-mail físico, geralmente isso veicula hoje, na sua grande maioria, em e-mail eletrônico, em sistema, ou simplesmente em, né, e-mail manual mesmo, né, ou e-mail escrito lá especificando, né, aquilo que o fornecedor tem que te atender, de forma clara, mais completa ou mais automatizada, sempre de forma clara para que ele tenha o máximo de informações e assegure a conformidade da entrega para você. Em geral aqui, né, um fluxo de compras aqui, resumindo aqui, né, de especificação e envio para os fornecedores. Setor solicitante, né, solicita lá para a função de compras da sua empresa, né, recebe e avalia pelo compra, suficiente sim, né, se não for suficiente ele pede a área para especificar melhor. Se sim, manda lá a cotação, orçamento, a minuta do contrato para o cliente, né, isso gera um documento de compra, para o fornecedor, gera um documento de compra, chega na mão do fornecedor, ele te entrega e aí você faz a conferência daquilo que foi pedido e solicitado. Né. Atenção aqui, a organização vai ter que informar de forma clara atividades de verificação que você ou seu cliente pretendam fazer. A norma colocou isso lá. Se tiver alguma auditoria, alguma avaliação, alguma visita prévia que você vai realizar junto ao fornecedor, especifique para ele como que vai ser isso e o objetivo disso, até mesmo se isso é feito pelo seu cliente. É muito comum que especificações e documentos que estejam contidos em sistemas informatizados, solicitação de compras, movimentação de estoque no RP, ordem de compra. Então garanta que a sua ordem de compra você vai continuar usando, garanta que ela vai lá completinha e com as especificações completas que você precisa para que o fornecedor te atenda. E a empresa vai determinar um processo que seja confiável para agir, certo? De acordo com os negócios. Então, as informações de compra claras e completas para o fornecedor são primordiais para garantir o segundo passo, que é o monitoramento de desempenho, né, que é o controle aplicado para a atividade de compras e para a operação de fornecimento e, basicamente, subsidiar as avaliações que serão feitas para verificar se o fornecedor atendeu aqueles requisitos por completo no ato da entrega ou diante da prestação de serviço que ele realizou. Esse é o item 8.4 que falou dessas três partes para nós. Então, resumindo a história, temos que aplicar um controle ao fornecedor com avaliação, seleção, monitoramento, desempenho e reavaliação. Okay? Então, controle ao produto ou à entrega que está sendo feita e ao fornecedor que está entregando, o provedor externo, conforme a norma coloca aqui. E temos que garantir de forma clara para o fornecedor as especificações daquilo que a gente está comprando. Então, dever de casa, ou a dica, ou a orientação de implantação para a consultoria realizar junto com vocês, defina o tipo de fornecimento, né, a característica do provedor externo para você, que tipo de relação você tem dessas que a gente colocou aqui, você compra material, você contrata serviço, qual que é a sua característica de relação com seus fornecedores, o controle que você vai aplicar, como você vai fazer a seleção, aquele primeiro passo, a avaliação do fornecedor inicial, como você vai monitorar o desempenho do fornecedor dia a dia de entrega, como que você vai reavaliar com base no histórico. Então, estrutura isso lá direitinho, alguns modelos no final da apostila, do material de apoio, né, ou da orientação adicional que o consultor vai passar para vocês, vão ajudar vocês nisso aí. Defina quais são os registros que serão usados, né, como que vai ser
retida a informação das avaliações, que a norma coloca como obrigatório, né, de acordo com o que vocês colocaram. Estabeleça como que você vai garantir a clara especificação, né, dos pedidos de compra, das solicitações, dos contratos junto aos fornecedores e defina um fluxo de compras inteligente, né, se preciso for ou recomendado for, documente lá um processo de compras, um processo de avaliação de fornecedores, para ficar mais claro nesse primeiro momento da implantação. Então, esse é o requisito 8.4, que fala de controle de provedores externos, processos, produtos e serviços providos externamente.